E nós falamos na semana passada que a nossa vida espiritual depende da ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não agir, a gente não consegue nem compreender a palavra. Se o Espírito Santo não agir, a gente não é convencido dos nossos erros, dos nossos pecados. A gente acha que a gente é assim mesmo, tem que ser, né? E eu creio que cada pessoa que está aqui, que teve uma experiência com o Espírito Santo, vai saber disso, né? Quando a gente começa a ouvir a palavra, compreender a palavra, e a gente sente essa ação do Espírito Santo nos convencendo, e até mesmo depois, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente sente o Espírito Santo muitas vezes nos cobrando alguma coisa, aquela voz suave no coração: olha, você não pode mais agir dessa maneira, né? Sua vida agora é diferente, ou precisa ser diferente. Isso é a voz do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, meu irmão, a nossa vida espiritual depende da ação do Espírito Santo de Deus, que é uma das três pessoas da Trindade. A gente chama de Trindade, que é o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. A gente chama de Trindade. E a gente aprendeu, né? A gente aprendeu desde pequeno, né? Que os três são um. Eles têm, às vezes, nós até lemos e falamos aqui na semana passada, talvez tenham funções diferentes, alguns estudiosos dizem, apesar de que eu creio que sempre que há uma ação ali está Pai, Filho e Espírito Santo, né? A Bíblia diz que lá no Antigo Testamento, né, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, não era um, estava ali os três, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, irmãos, a gente crê que o Espírito Santo é uma das três pessoas da Trindade. É a terceira pessoa da Trindade, não em ordem de importância, porque nenhum é mais importante que o outro. Na semana passada, nós terminamos a escola falando sobre isso, respondendo a pergunta da irmã Graça. Tipo assim, a gente não deve colocar um acima do outro, né? O Espírito Santo maior que Jesus, Jesus maior que o Espírito Santo, o Pai maior que Jesus e o Espírito Santo. Não. Os três trabalham, por exemplo, o Espírito Santo trabalha para glorificar Jesus, Jesus trabalha para glorificar o Pai. Então, assim, é um falando, sabe aquela conversa que a gente tem assim, um com o outro, assim: não, pastor Nelci, você é muito melhor que eu, pastor Nelci. Não, você que é melhor que eu, pastor Zé Carlos, né? Então, assim, a Trindade é mais ou menos assim, é um exaltando o outro. Então não tem aquela coisa que um é maior, um é mais poderoso. Os três são, é uma só pessoa em três. A Trindade é sempre complicado de às vezes as pessoas compreender, mas a gente vê pela fé que os três são um, em unidade, em pensamento, né? Alguns cita, por exemplo, só para entender mais ou menos, é claro que não pode nem se comparar um negócio desse, mas alguns colocam assim o ovo, né? Qual outra ilustração? Lembra aí, pastor Clóvis? Depois, deixa eu falar do ovo primeiro, depois você lembra aí, tem uns que usam laranja, pastor Nelci puder lembrar também, né? Mas alguns, o ovo é um, não é? Mas tem a casca do ovo, tem a gema e tem a clara. É um ovo ou é três ovos? Ovos, né? É um ovo apenas, né? Mas tem três composições ali, né? A casca, a clara e a gema. Pastor Clóvis, fala bem alto. Pode, cadê o microfone? Pega o microfone. Até bom quando alguém quiser participar. Isso. Quando alguém quiser participar, o pastor Clóvis vai levar o microfone aí para você participar. Tá, irmãos? Fazer perguntas.
Cadê o sonoplasta? Tá, irmãos? Mas é por aí. Então, é uma só, né? Em 3 pessoas. É um só em 3 pessoas, a Trindade. Pode falar, pastor Cláudio. Inclusive, nós estamos estudando sobre isso, né, pastor? O senhor sabe, né? Tem que estudar. Eu costumo dizer lá onde o teólogo fala, ele fala também do casal, né? Quando, vamos supor, eu e minha esposa. Aparentemente, diante dos homens, nós somos 2. Mas diante de Cristo, nós somos uma. Só que nós temos funções diferentes. Ela tem personalidade diferente que eu. Só que nós estamos na mesma visão. Quantos entenderam? Propósito. Mesmo propósito. Tem esse aí também. Isso. Alguém quer falar, irmãos? Então vamos lá. Quando alguém quiser perguntar, levanta a mão que o pastor Cláudio leva o microfone aí, tá? Para você participar também. Então, irmãos, então é a Trindade. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, mas não importância, né? Não é que ele é o terceiro mais importante, não. São iguais, né? Em unidade, propósito, tudo que o Espírito Santo faz é o que o Pai faria e por aí vai. Então, mas nós estamos falando sobre o Espírito Santo, só para a gente entender que sempre fala Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, não tem como não falar da Trindade, a gente entender que os 3, eles são apenas um, é uma pessoa nas 3, né, pessoas, né, distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E a gente vê isso, né, eu acho que falei semana passada, quando eu até falei assim, que tem algumas seitas hoje que colocam assim que ora o Pai se manifesta como Filho, ora manifesta como Espírito Santo, ora ele manifesta como Pai. Né? Tem algumas seitas que creem assim, quando Jesus estava aqui, era Deus, né? Ele era o Deus que deixou a sua glória, mas ele não estava lá na glória não, lá em cima não. Mas a gente vê um texto da Bíblia, quando Jesus é batizado, que Jesus está aqui sendo batizado, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e o Pai brada lá de cima, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Então, meu irmão, está lá o Pai, o Espírito Santo descendo sobre Jesus, e está aqui o Filho Jesus, os 3 ao mesmo tempo, né? Então, mas o Espírito Santo, Jesus falou assim, eu vou enviar outro Consolador, ou seja, do mesmo tipo, da mesma espécie, da mesma natureza que Jesus tinha, outro Consolador, porque até ali Jesus era o Consolador dos discípulos. Agora ele está dizendo assim, eu vou enviar outro Consolador, se eu não for, o Consolador não virá. E aí Jesus, depois essa palavra se cumpre quando ele volta para o céu, né? Ele sobe ali em Atos capítulo 1 aos olhos dos discípulos ali. A Bíblia diz que ele é elevado às alturas, né? E aí ele volta lá para o Pai. E aí no dia de Pentecostes o Espírito Santo vem sobre a igreja. E todos são cheios do Espírito Santo, né? E aí a partir dali o Espírito Santo passa a habitar no coração daquela pessoa que crê em Jesus Cristo, no coração daquela pessoa que recebe a Jesus como Senhor e Salvador. Jesus vem habitar no coração dessa pessoa através do Espírito Santo, né? É através dele que Jesus habita em nós. E Paulo vai dizer lá em Gálatas 2:20, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim, né? Então, Jesus habita em nós através do Espírito Santo. Então ele enviou este outro Consolador, que é do mesmo tipo, espécie, da mesma natureza. E aí nós terminamos falando aqui na semana passada, que o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é um poder apenas. Até nós, os crentes mesmo, quantas vezes nós oramos, oh Deus, manda o poder do Espírito Santo, eu quero ser cheio do poder. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, meu irmão. E quando ele vem realmente sobre a nossa vida, realmente ele vem com poder na nossa vida. Mas nós precisamos entender isso, que o Espírito Santo é uma pessoa que já habita no coração do crente, daquele que entrega a sua vida para Jesus.
ele não é apenas um poder, uma força ativa no universo, né? Como diz algumas seitas, né? Que ele é uma força, ele é um poder, como se ele fosse como uma energia elétrica ali, né? Que você toca em você e aquele poder, ele não é apenas um poder, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, né? E ele não é uma doutrina apenas. Muitas vezes nós tratamos também o Espírito Santo como uma doutrina. Ele não é apenas uma doutrina. Ele é uma pessoa. E nós vamos ver algumas coisas aqui que caracterizam uma pessoa. Uma pessoa tem poder de pensar, né? Uma pessoa tem o poder de fazer escolhas, né? Uma pessoa sente emoções, né? São as três coisas básicas que vão caracterizar uma pessoa, né? E nós vamos ver isso aqui na pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, lá em Atos capítulo 13, o versículo 2. Isso aqui é muito importante, meu irmão. Isso aqui é muito importante, tá? Porque quando os testemunhos de Jeová bater na sua porta, né? Quando eu falo o nome de seita, irmãos, é porque a gente considera como seita e a gente precisa aprender corretamente do jeito que a Bíblia ensina. Por exemplo, eles vão bater na nossa porta e eles vão bater nessa tecla dizendo assim: olha, o Espírito Santo, se você perguntar assim, um dia eu perguntei para uma pessoa, foi me evangelizar, né, sabendo que eu era pastor, mas a pessoa bateu lá no portão, o que tal. Aí eu comecei a questionar e falar assim: mas o que vocês creem sobre Jesus? Não, Jesus é o Filho de Deus. É sutil, irmãos. Aí eu falei assim: mas Jesus para vocês é Deus? Aí eles vão falar assim: não, Jesus não é Deus. E a gente crê que Jesus é Deus, irmão. Se alguém não crê que Jesus é Deus, essa pessoa, ou ela não está tendo conhecimento, ou quando a pessoa tem conhecimento e fala isso de próprio, não, ele não é Deus, já caracteriza essa pessoa como um herege, né? Porque a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tá? Mas se você for olhar na Bíblia deles lá, não está escrito que era Deus, está escrito que ele era um Deus. Compara Jesus com outros deuses. Então, as perguntas que eu fiz foi assim: o que você escreveu sobre? Jesus é o Filho de Deus, mas ele é Deus? Ele não é Deus não, ele é Filho de Deus. Ele é um Filho de Deus, né? Ele é apenas Filho de Deus, ele não é Deus. Aí vai para o Espírito Santo, que é o nosso assunto aqui. O que vocês creem sobre o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa? Eles vão falar assim: não, o Espírito Santo não é uma pessoa, ele é uma força ativa no universo. Só que a Bíblia, a nossa Bíblia, a Bíblia diz, toda a Bíblia, né? Nos mostra aqui, nós vamos aprender que, aí você vai falar assim: então uma força ativa, uma energia, ela tem direito, ela tem poder para falar, para pensar, para se emocionar, né? Porque a Bíblia diz, olha, lá em Atos 13, versículo 2, a Bíblia diz que, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Saulo e a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu os tenho chamado. A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo falou, que o Espírito Santo fala. E nós cremos nisso aqui, nós temos até ensinado sobre isso aqui, que o Espírito Santo, ele fala conosco, irmãos. Isso caracteriza o Espírito Santo como uma pessoa, né? Porque ele fala, ele intercede. O que é interceder? É orar. Ele intercede por nós. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 26, diz assim: ele também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Uma força não teria esse poder de nos assistir, de nos dar assistência, né, na nossa fraqueza, no momento de fraqueza. Inclusive, uma das coisas que a gente, ontem mesmo tivemos um culto fúnebre lá, né, pastor Nelci, da avó da Laís. Uma das coisas que a gente sempre vai falar, por exemplo, no velório, é que o Espírito Santo, ele consola os corações, que
que Ele assiste a pessoa na hora do luto, na hora da dificuldade, porque o Espírito Santo está ali dando força para a pessoa. Então a gente acredita que o Espírito Santo é uma pessoa. Isso aqui é uma doutrina básica nossa, meu irmão, básica nossa. Nossa, que eu falo assim, do povo de Deus, da igreja, de uma forma geral. A gente crê que o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia está dizendo que Ele nos assiste, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. A Bíblia está dizendo que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. A Bíblia está dizendo que Ele tem esse poder de interceder por nós diante de Deus. Então, meu irmão, quando você não conseguir orar, minha irmã, tem momento da nossa vida que a gente nem consegue orar. Vai para a presença de Deus, né? Fica num cantinho ali quietinha com Deus, pensando, Deus, eu estou precisando tanto. Fica caladinho ali, caladinho. E a Bíblia diz que nesses momentos, quando nós não sabemos orar como convém, ou às vezes a gente não tem força para orar como convém, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então, mesmo sem força, meu irmão, minha irmã, para orar e para clamar, mesmo quando você não souber, Deus, eu não sei orar direito, né? Não é só você não. Todos nós, às vezes a gente até pensa que sabe, mas tem momento que é o Espírito Santo que vai traduzir aquela necessidade nossa diante de Deus, vai interceder por nós. Então Ele é uma pessoa, Ele fala, Ele ora, intercede por nós, Ele testifica, né? A Bíblia diz lá em João 15, 26, diz assim: quando porém vier o Consolador, o outro versículo que eu li é Romanos 8, 26, tá? Que o Espírito intercede por nós. João 15, 26 diz assim: quando porém vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, Ele dará testemunho de mim. Ele testifica. Depois lá em Romanos, capítulo 8, vai dizer também a mesma coisa. Capítulo 8, versículo... Vou achar aqui, é o seu 14, né? Diz assim, o 16, vou ler a partir do 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? O inverso aqui também é verdade. Quem é filho de Deus é guiado. Nós falamos sobre isso aqui há alguns dias, que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Ele quer guiar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Ele quer falar no seu coração, Ele quer direcionar a sua vida, Ele quer te guiar, quer falar com você, mostrar as decisões que você precisa tomar de maneira acertada. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, né? Então, quando a pessoa recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus vem habitar no nosso coração, através do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que habita no nosso coração aqui, é Ele que testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, né? Eu sou filho de Deus. Ele testifica, Ele coloca essa certeza, Ele coloca essa convicção. Você não sabe como. Tem gente que às vezes não sabe explicar o que aconteceu, mas ele sabe se não, alguma coisa aconteceu aqui no meu coração. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Porque o Espírito Santo que habita aqui, Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele testifica, Ele guia, né? Eu li um versículo aqui agora dizendo que Ele guia. Tem outro versículo aqui em Atos 8, 29, diz assim: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o, né? Ele nos guia, Ele fala conosco. Mais uma vez Ele fala aqui com Filipe: aproxima desse carro, Filipe.
E eu já falei aqui, irmãos, às vezes você fica aí, mas como que Deus pode falar com a gente, né? Eu sei que nós até falamos sobre isso, mas vale a pena a gente falar de novo, né? Nem sempre a pessoa vai ouvir uma voz audível, né? Nem sempre você vai ouvir aquele este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, como Jesus ouviu lá. Nem sempre você vai ouvir como uma voz de trovão. Por quê, meu irmão? Ele está onde? Se eu estiver longe do pastor Clóvis aqui, eu vou falar assim: ô pastor Clóvis, se ele estiver lá na porta, pastor Clóvis. Na medida que ele vem aproximando, eu falo: pastor Clóvis, está mais perto do pastor Clóvis, né? E aí chega mais perto, chega mais perto. Vocês ouviram o que eu falei com o pastor Clóvis? Acho que nem a Keila ouviu. Perguntei se ele estava bem, perguntei como é que está a mãe dele, né? Se está tudo bem com a mãe dele, que está internada lá. Porque, e às vezes o Espírito Santo é assim com a gente. Quanto mais perto ele está, e ele está aqui dentro de nós, às vezes o sussurro é tão baixinho assim, que você fica até pensando assim: isso aqui é meu pensamento mesmo, eu estou falando comigo mesmo. Quando já pensar assim: eu estava pensando comigo mesmo. A gente fala até brincando assim: estava pensando aqui com meus botões. Muitas vezes, mano, não estou falando que é toda vez, mas muitas vezes. Por isso a gente tem que desenvolver essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Muitas vezes é o Espírito Santo que está falando conosco, com a gente, né? Eu já contei um caso aqui que eu fui pro telefone quando eu era seminarista, resumindo bem, que tem muita gente que já ouviu muitas vezes. Estava indo pro orelhão, na época do orelhão, né, para ligar para minha irmã. E aí veio um pensamento assim: puxa vida, podia ligar para minha irmã agora, e quando ela atendesse o telefone, ela podia responder assim: ô meu irmão, a paz do Senhor, agora eu também entreguei minha vida para Jesus, agora é a paz do Senhor. Eu pensei que era eu que estava pensando comigo mesmo. Na hora que eu liguei para minha irmã, qual foi a resposta dela? Ô meu irmão, a paz, eu acho que agora é a paz do Senhor, né? Porque eu também entreguei minha vida para Jesus. Amém? Então, quem estava falando comigo lá, era eu mesmo? Ou era o Espírito Santo que já estava falando no meu coração que a minha irmã tinha entregado a vida dela para Jesus? Com certeza era o Espírito Santo, meu irmão. Então assim, o Espírito Santo fala, ele guia. Às vezes é um pensamento, você está indo na rua, de repente vem: eu não vou passar nessa rua não, eu vou voltar. Eu ia passando, me deu uma vontade de voltar, me deu uma vontade de não entrar naquele lugar, me deu uma vontade de não fazer aquilo. Muitas vezes é o Espírito Santo que está falando com a gente. Tá, irmão? E quando você vai exercitando isso, você passa a obedecer essa voz vai falar mais com você. E você vai tendo experiências com Deus, né? Agora, se fala, você não está nem aí, aí também o Espírito Santo vai ficar quietinho, ele é cavaleiro, né? Provavelmente ele não vai falar mais tanto, né? Então ele guia, né? Ele fala com a gente. O Espírito Santo pode entristecer. Uma força não entristece, um poder não entristece, mas uma pessoa entristece. A Bíblia diz lá em Efésios 4:30, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então a pessoa pode entristecer o Espírito Santo com as suas atitudes, com os seus pecados, né? O Espírito Santo pode ficar triste com a gente, a Bíblia diz. Então, meu irmão, olha, embora haja muitos outros textos que falam dessa faceta da personalidade do Espírito Santo, então esses aqui eu creio que são suficientes para nós, né? Entendermos que ele é uma pessoa, não é uma força, não é uma doutrina apenas. Então você pode se relacionar com o Espírito Santo, sim. Você pode ouvir a voz do Espírito Santo falando no seu coração, sim. Você pode falar com o Espírito Santo, sim. Toda oração nossa deve ser em nome de Jesus. Entender que a gente tem esse acesso até Deus. O Espírito Santo, o Pai, Filho, Espírito Santo, ele tem esse acesso por causa do sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. E hoje qualquer pessoa, meu irmão, qualquer pessoa, e às vezes eu fico feliz quando eu vejo que algum irmão da igreja tem uma experiência
com Deus assim até maior, experiência que eu não tive com Deus, né? Por quê, irmãos? Antigamente, no Antigo Testamento, era só o sacerdote que falava com Deus, podia orar a Deus. Não, hoje qualquer pessoa que entregou sua vida para Jesus pode orar, pode falar com Deus, e Deus ouve a sua oração, né? Deus ouve a sua oração, você pode se relacionar com Deus. Agora vamos para o terceiro ponto, que é a terceira pessoa da Trindade. Nós já até falamos um pouquinho sobre isso, né? O nome da terceira pessoa da Trindade é Espírito Santo. Quando João lá em João 4:24 diz que Deus é Espírito, não está se referindo ao Espírito Santo, mas sim à natureza espiritual de Deus. Está falando aqui, Deus é Espírito, é a natureza de Deus. Está, pastor Clóvis, vai fazer exame teológico daqui uns dias sobre isso. A natureza de Deus, Deus é Espírito, ou seja, Deus não tem um corpo físico como eu e você. Deus é Espírito. E diz lá que importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Mas quando está falando que Deus é Espírito, não está falando sobre o Espírito Santo, está dizendo da natureza de Deus. O termo Espírito no hebraico é ruá, e no grego pneuma. Ambos são derivados das raízes cujo significado é respirar. É daqui também que traduz fôlego. Lá em Gênesis 2, versículo 7, quando Deus soprou o fôlego de vida sobre o homem, mais ou menos, ali é espírito, só que Deus soprou o fôlego de vida, o espírito humano em nós, né? Ele fez lá, ficou um bonequinho lá, pronto, de barro, e aí Deus vem e faz assim, ele sopra o fôlego de vida, é a mesma palavra para espírito. Então o homem passa a ter espírito com E minúsculo, que é o espírito do homem. E é a mesma palavra que é usada para o Espírito Santo, é o mesmo derivado, é a mesma raiz. Só que toda vez que você lê a Bíblia, você vai ver lá, quando é o Espírito Santo, está com E maiúsculo. Quando é Espírito do homem, está com um Ezinho minúsculo, tá? Mas é a mesma palavra, que significa fôlego, respirar, vento, né? Não é que o Espírito Santo é um vento, mas o nome dele tem a ver, essa raiz tem a ver com a palavra vento. O Antigo Testamento geralmente usa o termo Espírito, sem mencionar nenhuma qualidade ou fala do Espírito de Deus, ou Espírito do Senhor, por aí, né? O termo Santo Espírito aparece unicamente no Salmo 51, vamos ler lá? Salmo 51, versículo 11, eu creio que quando Davi faz aquela oração, ele diz assim, não retires de mim o teu Santo Espírito. Salmo 51, versículo 11, diz assim, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Então não era muito comum no Antigo Testamento, não era muito comum chamar o Espírito de Deus de Espírito Santo, né? Geralmente era chamado de o Espírito do Senhor, né? Ou Espírito de Deus. Não era muito comum chamar de Espírito Santo. Agora em Isaías 61, a gente vai ver que vai chamar de Espírito do Senhor. Começa assim o texto. Isaías 61 diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados. Então, o Espírito do Senhor Deus. Agora, Isaías 63, versículo 10 e 11, vai dizer assim, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. É uma das únicas vezes que vai falar Espírito Santo, as duas únicas vezes, é lá no Salmo 51, 11, e no Salmo 51, 11, Isaías 63, versículo 10 e 11, diz assim, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Santo Espírito, pelo que se lhes tornou
em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Né? Então no Antigo Testamento essas coisas é bom saber que no Antigo Testamento só é chamado de Espírito Santo por 2 vezes então, enquanto no Novo Testamento essa expressão se torna a designação muito comum para a terceira pessoa da Trindade. Ou seja, no Novo Testamento muitas vezes é comum chamar o Espírito de Deus de o Espírito Santo. Porque, irmãos, o povo lá no Antigo Testamento, Deus trata de uma forma assim, porque primeiro o povo era acostumado a uma multidão de deuses, né? As nações daquele tempo adoravam muitos deuses. Tinha Deus Baal, Deus Astarote, tantos deuses que existiam, né? E aí, o trabalho de Deus no coração do seu povo, no Antigo Testamento, no coração do povo de Israel, era principalmente tirar esse monte de deuses do coração do povo. Então, por isso que Deus vai lá bater nessa tecla de: ouça Israel, o Senhor é único Deus. O Senhor é único Deus. Porque a revelação de Deus, irmãos, às vezes é progressiva. Se Deus revelasse tudo para você no primeiro dia, talvez você ia ficar muito legal da cuca, né? Quando eu me converti, eu ficava muito perturbado. Antes de eu me converter, ficava muito perturbado. Comecei a ler logo Apocalipse, né? Não é uma boa ideia quem está começando, começar lá em Apocalipse. Aí de noite eu sonhava com aquelas bestas subindo do mar, aqueles negócios tudo. Então assim, por quê? A revelação de Deus para a gente é progressiva. Ou seja, Ele vai revelando aos pouquinhos. Então assim, o povo lá no Antigo Testamento não estava preparado para Deus falar assim: olha, eu sou Deus Todo-Poderoso, mas aqui também eu tenho o meu Filho e tenho o Espírito Santo, e nós três, vocês têm que adorar 3 deuses, né? Vocês têm que adorar nós 3 como único Deus. O povo, eu não estou entendendo. Ele está falando para a gente que Ele é o único Deus, e agora já é 3. Então assim, a revelação de Deus é progressiva, né? Então lá Deus bateu na tecla: olha, vocês vão adorar um único Deus. E aí Deus vem aos poucos, Deus vem falando sobre o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, até o povo ir assimilando. E aí cá no Novo Testamento, quando o Espírito Santo vem, aí o povo já tem uma coisa a mais para eles compreender a Trindade, aceitar a Trindade, aceitar que os 3 são um, porque eles têm o Espírito Santo agora aonde? Habitando nos seus corações. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos ensinaria todas as coisas, né? Deus falou assim: olha, Ele vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho falado. Tudo aquilo que o Pai me dá, agora vocês vão compreender. Ele vai fazer vocês lembrar de tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês. Então agora ficou mais fácil do povo entender, porque agora eles têm o Espírito Santo, não externo, não vindo de vez em quando igual no Antigo Testamento, não só na vida do sacerdote, que vinha sobre o sacerdote, vinha sobre os profetas, vinha sobre os reis. Não, agora cada um no Novo Testamento tem o Espírito Santo habitando no seu coração. E aí sim, Deus vai trazer ensinamentos sobre a Trindade, vai falar assim: ó, o meu Espírito agora está habitando aí no coração de vocês. E aí isso começa a entender, né? Que tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. E essa compreensão, irmãos, é o próprio Espírito Santo que deu essa compreensão para a igreja. Porque a igreja, assim, se a gente for tentar compreender na carne, a gente jamais vai compreender e vai aceitar as coisas de Deus. A gente só aceita, por exemplo, a ideia da Trindade, porque a gente tem o Espírito Santo habitando em nós e trazendo revelação para a gente compreender a Trindade. Senão a gente ia embolar esse negócio todo, né? E a Bíblia diz, até falando sobre isso, olha só como que o Espírito Santo
lá em 1 Coríntios, vou ter que achar aqui. Se alguém achar primeiro que eu aí. Aquele texto que fala assim que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele parecem loucura, né? Se alguém achar primeiro que eu, me ajuda aí. Vamos lá. Acharam aí, irmão? Me ajuda aí. 1:2:14. Vamos lá. Prova. Isso mesmo, Barreto. Obrigado. Então assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha só a diferença. Quando alguém entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo passa a habitar no coração dessa pessoa. E a Bíblia diz assim, olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Então a pessoa pode ler a Bíblia de capa a capa. Eu já vi pessoas assim, por exemplo, o Jô Soares, uma vez eu ouvi ele falando que leu a Bíblia não sei quantas vezes. E pode ler 100 vezes, irmão. Se a pessoa não entregar a sua vida para Jesus, não tiver o Espírito Santo, ou não pedir a iluminação do Espírito Santo na sua mente para compreender, a pessoa pode ler 100 vezes e ele vai continuar ateu. Vai continuar blasfemando de Deus, porque a Bíblia diz que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela vai achar que é tudo loucura. Isso é doideira, que esse povo é doido, esses crentes. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, então, a gente passa a compreender claramente as coisas de Deus, meu irmão. Mesmo sem ter muito estudo, né? Mesmo se a pessoa é a pessoa mais simples, não sabe nada. Eu já falei aqui para os irmãos, quando eu era novo convertido, eu aprendia de dia e ensinava à noite, né? E aprendia mesmo, né? O Espírito Santo me dava graça. 1 Coríntios 1:18. 1 Coríntios 1:18, né? Também diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? É isso aí, meu irmão. Então, e depois ainda vai falar assim no versículo 21, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A pregação da palavra, meu irmão, para que pessoa que não crê, já é loucura, né? Eles vão falar assim, esse povo está doido, esse pastor está doido. O povo está precisando chamar nós de doido um pouquinho, irmãos, não está? Tá ou não está, irmãos? O povo está precisando chamar nós de doido, viu? Quando o povo está batendo no ombro da igreja, oh, essa igreja é maravilhosa. Não, o povo, as coisas de Deus realmente, para o mundo lá fora, é loucura, né? Você tem que olhar para nós e falar, esse povo está doido, mas eu quero essa doideira também na minha vida. Quero ficar doido com esse povo. Tá, irmão? Não era assim antigamente, não era? Jogava pedra em cima da igreja, no telhado da igreja, apedrejava pastores no Brasil, né? Jogava pedra nos pastores, agora não, a igreja agora, né? É bacana, né? Então, meu irmão, vamos continuar aí. Então, por isso que as pessoas às vezes não compreendem, que parece loucura, né? Então, eu estava dizendo aqui, voltando onde a gente estava, que a revelação de Deus é progressiva. Lá no Antigo Testamento, eles não estavam prontos para receber essa doutrina, né, do Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade. E aí agora que a igreja tem o Espírito Santo, então Deus vai trazendo a revelação e mostrando que é Pai, Filho, Espírito Santo, né? Porque lá no Antigo Testamento, inclusive, irmãos, Deus tratou tanto com o povo judeu com relação a essa coisa de idolatria,
essa coisa de é o único Deus, que o judeu morre, o judeu é o único povo da face da terra, e alguns da igreja, né, que está preparado para não se prostrar diante de imagem, de escultura nenhuma, nem de outro Deus, qualquer pessoa que se colocar assim, qualquer coisa se colocar, não, isso aqui é Deus. O judeu morre, mas ele não se prostra. O judeu, qualquer judeu comum, meu irmão, uma coisa que Deus tratou com eles, essa questão da idolatria. Por isso que no final dos tempos, quando vier o anticristo, que ele se assentar no trono, que era o trono para o Cristo sentar, né, o Cristo verdadeiro sentar, e ele exigir adoração, né, os judeus não vão se prostrar de maneira nenhuma diante dele, e aí vai haver um derramar de muito sangue dos judeus, né, e provavelmente isso pode estar perto de acontecer, mas eles não se prostram. Então, vamos lá, só no livro de Atos ocorre cerca de 50 vezes esse termo Espírito Santo. É um fato surpreendente que enquanto o Antigo Testamento repetidamente chama Deus de Santo de Israel, vários textos aí, o Novo Testamento raras vezes aplica esse adjetivo santo a Deus em geral, mas usa-o muito para caracterizar o Espírito em sua obra santificadora, no qual Deus se revelou como santo. O Espírito Santo é o que faz sua morada no coração dos crentes e que os separa para Deus e os limpa do pecado. Nós vamos ver alguns textos aqui sobre isso, né? É o Espírito Santo que separa. Eu falei sobre esses dias, citei aquele texto lá do Antigo Testamento, quando Moisés falou assim: não é por Deus andar conosco, nós somos separados de todas as nações da terra. E eu falei aqui que o que distingue o crente, caracteriza um crente verdadeiro também, é que o Espírito Santo habita aqui no nosso coração. O Espírito Santo nos separa, irmãos, nos separa lá do mundo. Vou citar um exemplo básico aqui para você, assim, para a gente entender isso. Por exemplo, no seu Barreto, bebi uma cervejinha com os amigos, Barreto, tinha uma turminha da cervejinha, né? Vou colocar então o Barreto ali. Podia ser eu também, podia ser qualquer um de nós, que principalmente nós tivemos uma vida lá no mundo antes, né? Então assim, eu e o Barreto, por exemplo, vou colocar nós dois, para o Barreto não ficar sozinho nessa. A gente tinha a nossa turminha ali, de encontrar todo mês, ou todo final de semana. Tinha uma época na minha vida que era toda sexta-feira. Esse negócio de sextou não é de hoje não, irmão, isso é de 30 anos atrás, né? Toda sexta-feira, né? Aí tinha a turminha, onde nós vamos beber hoje? Aí todo mundo para aquele bar, para ir boteco, em Valadares. Então assim, aí o que acontece? Quando a gente fala assim, que o Espírito Santo faz morada no coração dos crentes e os separa para Deus. Então o que aconteceu? Quando eu entreguei minha vida para Jesus, Barreto entregou a vida dele para Jesus, nós tínhamos ali mais 8 colegas, né, que a gente saía para tomar uma. O que acontece? Eu entreguei minha vida e o Espírito Santo agora está aqui no meu coração. Barreto entregou a vida dele para Jesus, o Espírito Santo está ali no coração dele. O Espírito separa eu e o Barreto agora daquela turminha lá, porque o Espírito Santo fala no coração do Barreto: acabou, meu filho, isso aqui não é para você mais não. Zé Carlos, acabou, meu filho, acabou, não te quero aí mais não. Então o Espírito Santo trabalhando aqui no meu coração, no coração do Barreto, ele nos separa. Se a gente é da mesma turma, a gente vai até conversar. E agora, Barreto, o que a gente vai fazer agora? Para onde é que nós vamos? Qual a igreja nós vamos? O Espírito Santo separou os dois daquela turminha lá, tirou de lá. É isso que o Espírito Santo faz, irmãos. Ele habita no coração do crente e ele separa o crente, ele tira o crente daquele ambiente que ele vivia. Ambiente de pecado, ambiente de idolatria, seja o que for. Na história do Barreto, se deu Barreto aqui, Deus tirou ele de lá, né, Barreto? Tirou de um ambiente que ele vivia. Deus separou ele e a Rosa um dia, conversaram lá. Falou: Rosa, vamos procurar uma igreja para a gente? Não foi mais ou menos assim, né, Barreto? Vamos procurar uma igreja para a gente, assim, que ensina a palavra e tal. E graças a Deus vieram aqui para a Luz e Vida, né?
Então assim, porque é o Espírito Santo que habita no coração, separando as pessoas daquele ambiente que ele vivia anteriormente. Então, vamos ver aqui algumas provas da divindade do Espírito Santo nos atributos divinos. O que é atributo, irmão? São qualidades. Qualidades de Deus. E essas mesmas qualidades de Deus a gente vai ver aqui no Espírito Santo. Por exemplo, Hebreus 9,14 diz assim: eternidade, vai falar sobre a eternidade. Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu. Então Jesus se ofereceu pelo Espírito, que é o Espírito Santo, né? Na vida de Jesus, né? O próprio Jesus, ele era guiado, quando ele estava aqui como homem na terra, ele era guiado pelo Espírito Santo. Então, pelo Espírito Santo, que é chamado aqui de Espírito eterno, ou seja, a qualidade aqui, o atributo é eternidade. Vai guardando isso aqui, viu, pastor Clóvis? É prova lá do exame teológico, isso aqui cai, essas coisas. Outra coisa que é um atributo divino no Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo é Deus, assim como Jesus é Deus, assim como o Pai é Deus, né? Onipotência. Romanos 15:19 diz assim: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Poder tem a ver com força, com onipotência, irmão. Onipotência, o que significa onipotência? É Jesus, que Deus tem todo poder. Todo poder. Depois tem lá em Mateus 28, a Bíblia diz assim que Jesus apareceu aos discípulos e falou assim: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Isso é onipotência, é poder, né? Que é atribuído a Jesus, é atribuído ao Espírito Santo, é atribuído ao nosso Deus. Então o Espírito Santo, ele é onipotente, assim como Deus. Ele é Deus, né? Onisciência, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo sabe de todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Ele sabe, ele conhece, né? Isso aqui é só mostrando que os meus atributos de Deus está no Espírito Santo, tem no Espírito Santo. Onipresença. Salmo 139, versículo 7 diz assim: para onde me ausentarei do teu Espírito, né? Ali mostra o Salmo 139 que o Espírito Santo está em todas as partes, em todas as situações. Lá está o Espírito Santo, né? Não tem como se ausentar da presença dele, porque ele está em todos os lugares. Foi assim: se eu subir lá nos céus, ele está. Se eu descer nas profundezas, lá ele está também. Se eu tomar as asas da alvorada, lá a tua mão também há de me encontrar. Então estou falando sobre a onipresença, que o Espírito Santo está em todos os lugares, irmãos. Por isso que Jesus falou assim: você é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, o Consolador não virá. Por quê? Quando Jesus estava aqui fisicamente, ele só estaria em um lugar, mas quando ele foi e o Espírito Santo viria, aí ele vai ser melhor que eu vá, porque em qualquer lugar o Espírito Santo vai estar. Qualquer lugar, irmão. Nós estamos aqui, tem gente lá no Japão, crente lá no Japão, crente lá no Afeganistão, e em qualquer lugar que as pessoas orarem, clamarem, lá o Espírito Santo se faz presente na vida da pessoa. Tá, irmãos? Onipresença, santidade. O Espírito já é chamado santo, então ele é santo. Ele é santo, assim como o Pai, assim como o Filho. O Espírito também é santo. Imutabilidade, né? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, ele não muda, ele permanece o mesmo. O Espírito Santo há 100 anos atrás era diferente. Hoje o Espírito Santo não está operando mais como operava 100 anos atrás. O Espírito Santo não muda, irmãos. Se alguém mudou, foi o homem. Mas o Espírito Santo continua o mesmo, assim como Jesus, assim como o Pai. O Espírito Santo é o mesmo, né? Continua o mesmo, imutabilidade, ele não muda. Provas divinas
do Espírito Santo nas obras, prova da divindade do Espírito Santo nas obras divinas. Lá na criação o Espírito Santo estava lá. Depois, irmãos, vocês vão ter essa revista, tá? Pode ficar tranquilo. É só você continuar vindo na escola. Vai chegar a revista e cada um vai ter uma revista dessa. E está tudo aqui, ó. Tudo isso que eu estou falando está aqui. Então, irmãos, prova da divindade do Espírito Santo nas obras divinas. Por exemplo, na criação, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele já estava lá na criação. A criação do homem. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Jó 33:4, né? Quando o homem foi criado, o Espírito Santo está lá, né? Tanto que a palavra que sai lá é: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, ele estava lá na criação do homem também. A morte de Cristo, Hebreus 9:14, assim: Cristo se ofereceu pelo Espírito eterno. Na morte de Cristo, o Espírito Santo estava lá. Na ressurreição, o Espírito Santo estava lá. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ou seja, foi o Espírito Santo que soprou sobre Jesus lá e ressuscitou Jesus dentre os mortos. Olha que maravilha. Na inspiração das Escrituras, o Espírito Santo estava lá quando o homem escreveu a Bíblia, irmãos. Isso aqui não é palavra de homens, não. Tem gente que fala assim: o papel aceita tudo, né? Mas a Bíblia diz que homens foram inspirados por Deus através do Espírito Santo. Foram inspirados pelo Espírito Santo para produzir o que está aqui, irmãos, a palavra de Deus. Então, na inspiração das Escrituras, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21, né? Movidos pelo Espírito Santo, eles falaram da parte de Deus e veio a se tornar a nossa Bíblia Sagrada. A autoridade do ministro de Deus, né? O Espírito Santo está lá também, olha. Lá em Atos 20:28 diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Bispos aqui é o mesmo que pastores, né? Então, quem foi que constituiu pastores e bispos? Qualquer outro obreiro da igreja, meu irmão, é o Espírito Santo que constituiu pastores, bispos, né? Ministros de Deus são constituídos pelo Espírito Santo de Deus, né? Os detalhes do chamado de uma pessoa, é claro que cada um tem a sua história, né? Do seu chamado, de como o Espírito Santo moveu o coração daquela pessoa, moveu o coração de outras pessoas, mas é o Espírito Santo que escolhe, irmãos. É o Espírito Santo que começa a mover o coração das pessoas assim para se tornarem pastores, né? Eu me lembro, eu era novo convertido e naquela época tinha um culto de jovens na igreja, e aí eu era da Assembleia de Deus. Então assim, para você trabalhar na igreja, fazer qualquer coisa na igreja, você tinha que ter um paletó, uma gravata, uma camisa e tal. E eu não tinha vindo do mundo, não tinha roupa social nenhuma. Peguei uma camisa emprestada com um, paletó com outro, gravata com outro, porque me chamaram para ficar de porteiro no culto dos jovens. E naquele dia chegou um homem na igreja, um homem que eu falo que ele é pequenininho, irmão Orlando, depois eu fui conhecê-lo. E ele estava desviado do evangelho há acho que 12 ou 14 anos. E aí ele entrou na igreja, eu o recebi, ele entrou, sentou lá. E aí quando a moça estava ministrando, era uma menina que estava ministrou na unção de Deus, a palavra que eu nunca esqueci, ela falou aquele texto de Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aquela irmã ministrou, e aí no final, falava assim, agora começou a fazer o apelo para as pessoas, falou assim: aqui a gente não faz assim não, tá, irmão? Pode ficar tranquilo, quem está visitando. É um pouco diferente, mas só se Deus mover também, do jeito que moveu naquele dia, é bênção também, né? É de Deus. Mas aí aquela menina falava assim: não, você está vendo alguém aí? Traga essa pessoa aqui, não sei o quê. Aí eu
fui movido por Deus, né? Pelo Espírito Santo. Tudo é ação do Espírito Santo. Aí eu falei assim com o diácono, que já era experiente, o Jonas. E falei assim: o Jonas, aquele moço ali, será que aquele moço ali é crente? Aí ele me deu uma má resposta, falou assim: não sei, pergunta para ele. E aí eu fui lá, humildemente, assim, com vergonha, eu era tímido, né, assim, novo na igreja, novo convertido. Fui lá e falei assim: ô moço, o senhor é crente? Ele falou, olhou para mim e falou assim, como que clamando por uma ajuda. Eu falei assim: ô meu filho, eu estou desviado já tem 12 anos. Eu falei: o senhor quer voltar para Jesus agora? Ele: quero. E aí ele levantou e eu vim todo paletó, gravata, todo animado, né? Aquele irmão, trouxe ele aqui na frente, a menina pregando, e o pastor estava aqui do lado também. Aí depois o pastor fez a oração e tal, eu fiquei todo empolgado. E aí depois do culto o pastor falou assim: primeira vez que eu senti que Deus estava me chamando, porque aí tem a questão do Espírito também, testifica com o nosso Espírito. O pastor falou uma coisa, o Espírito testificou no meu coração aquilo que o pastor falou, porque o pastor falou assim: meu irmão Zé Carlos, sinceramente, diante de Deus, quando o irmão foi lá na frente, eu não vi o irmão Zé Carlos, eu vi o pastor Zé Carlos. Então assim, é o Espírito Santo que chama, que separa pessoas. Eu não vi o irmão Zé Carlos, eu vi um pastor indo lá na frente. Eu falei: que pastor é esse? Inicialmente ele falou: que pastor é esse? Aí ele falou assim: o irmão Zé Carlos. Então, irmãos, é o Espírito Santo que separa pessoas para o ministério. E aí vai acontecendo várias situações que eu poderia passar aqui a manhã inteira contando aqui. Que Deus vai testificando, alguém fala uma palavra, o Espírito vem aqui, testifica no seu coração, alguma coisa que acontece, você fala: não, tem que ser pastor mesmo, para mim não ser desse jeito. Então assim, meu irmão, mas é o Espírito Santo que separa ministros para o Evangelho, né? E aí, por último aqui, a habitação da Trindade no coração do crente, no coração daquele que recebeu Jesus como Senhor. O Espírito Santo, eu tenho falado desde o comecinho aqui, que o Espírito Santo, ele habita no nosso coração, né? No coração daquele que entrega sua vida para Jesus. Ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? Está falando que o nosso corpo é a morada, é o templo do Espírito Santo. E ele ainda fala uma coisa interessante, que já está em vós, já está aí habitando em vocês, né? O qual tendes da parte de Deus. Então o Espírito Santo da parte de Deus já está aqui habitando em nós. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, né? Então, meu irmão, o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, né? Nós vimos aqui na criação do homem, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, na inspiração das Escrituras, na autoridade dos ministros de Deus e na habitação da Trindade no coração, no nosso coração como crente. Então nós estamos chegando no finalzinho aqui. Olhemos para uma curiosidade bíblica. Isaías atribui a saudação de Isaías 6,3 a Deus. João usa o mesmo evento e afirma que o profeta viu a glória do Cristo pré-encarnado. Paulo usa o mesmo evento e assevera em Atos 28:25 que as palavras foram proferidas pelo Espírito Santo. Então está mostrando que lá no Antigo Testamento o Espírito Santo já estava operando lá, era o mesmo Espírito, com certeza, só que Deus não falava assim: o Espírito Santo, a Trindade, né, como nós já falamos. Então, irmãos, a palavra Trindade não somente indica a quantidade de três, mas também implica a unidade dos três, né? Os três são um. Então, quando nós referimos a Trindade de Deus, estamos falando de uma Trindade na unidade e de uma unidade que é trina, uma unidade que é três. Finalmente, é preciso lembrar que na Trindade não há graus de divindade, e sim distinção de funções. Ou seja, um não é maior ou superior ao outro, né?
distinção de funções na Trindade. Queremos terminar com uma citação do coreano Paul Yong-Soo. Com o passar do tempo, compreendemos melhor do que nunca o ministério do Espírito Santo. Ele é um amigo fiel que veio para fazer tudo quanto a palavra declara que ele faria. Pedi-lhe que fosse meu companheiro, Paul Yong-Soo está dizendo, em tudo quanto se relacionasse com a minha vida e com a obra de Deus. A partir daí, todas as manhãs, quando acordo, digo, bom dia, Espírito Santo. Trabalhemos juntos hoje e eu serei teu vaso. Paul Yong-Soo faz isso. Todas as noites antes de deitar-me, digo, foi um dia maravilhoso de trabalho contigo, Espírito Santo. Cobre a minha família e a mim com a tua divina proteção, enquanto descansamos durante a noite. Né? Talvez você não concorde que um homem se levante e possa dar bom dia ao Espírito Santo. Tudo bem, mas não precisa ir para o outro extremo e tratá-lo simplesmente como uma doutrina bíblica, pois ele não é. Ele é uma pessoa. Ele é Deus. Amém, irmãos? O Espírito Santo não é uma doutrina, não é uma força. Ele é uma pessoa e ele é Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Queria que você falasse com Deus neste momento, né? Falasse, Deus, continua me trazendo revelações da palavra do Senhor. Ore e fala assim, o Espírito Santo continue iluminando a minha mente para que eu compreenda as verdades eternas do Senhor. Continue guiando a minha vida. Você mesmo falar com Ele no nome de Jesus. E pedir que o Espírito Santo continue guiando a sua vida, iluminando a sua mente para você compreender as coisas de Deus. Mesmo que você tenha talvez alguma dúvida disso aqui que foi falado hoje. Você vai orar e vai falar, Deus me ajude a compreender. Eu quero aprender mais e mais do Senhor. Eu quero conhecer o propósito do Senhor para a minha vida. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, meu irmão, nós só podemos ter minha irmã, nós só podemos ter uma comunhão plena com o Espírito Santo, né? Ver essas coisas do Espírito Santo se cumprindo na nossa vida, quando realmente a nossa vida é entregue nas mãos de Deus. Quando nós convidamos Jesus para habitar no nosso coração, e Ele vem habitar através do Espírito Santo de Deus. Coloque a sua mão sobre o seu coração, no nome de Jesus. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, você vai falar assim comigo, fala, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu te confesso como meu Senhor, como meu Salvador. E eu peço que o Senhor entre na minha vida. E eu quero ter essa comunhão maravilhosa com o Espírito Santo, me orientando, me guiando, me ensinando, me separando das coisas do mundo. Entra no meu coração, Jesus, eu te confesso como meu Senhor, como meu Salvador, em nome de Jesus. Amém. Vou orar por você, Deus, em nome de Jesus. Talvez tenha pessoas aqui nesta manhã, ou pessoas até que estão palavra, meu Deus, através da internet, meu Deus. Eu creio que o Senhor falou no nosso coração nesta manhã, Pai. Eu entrego essa vida, meu Deus, que talvez fez essa oração comigo nesta manhã. Que o Espírito Santo do Senhor, Pai, entre neste coração, Pai. Que o Senhor esteja separando essa pessoa e nos ajude a cada dia a termos experiências profundas com o Senhor. Continue falando conosco, continue falando com a tua igreja, Espírito Santo de Deus. Ainda que essas coisas para o mundo parecem loucura, mas nós que temos o Espírito Santo, Pai, nós vamos discernir tudo, Pai, tudo, meu Deus, porque a tua palavra diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O teu Espírito está na nossa vida e nós temos a mente de Cristo para compreender todas as coisas. Abençoe a tua igreja, Pai, abençoe o teu povo, Pai. Fica conosco, meu Deus, e nos abençoe, meu Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Nos dê um domingo de bênção, de vitória, Pai. Nós lembramos de orar, meu Deus, pela família, meu Deus, da Dona Maria, avó da Laís, que partiu, meu Deus,
Nós oramos para que o Espírito Santo Consolador esteja consolando a dor daqueles corações em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, meu Deus, pela mãe do pastor Clóvis também, que ainda está internada ali em Governador Valadares, Pai. Visita ela, meu Deus, e esteja restaurando completamente a saúde dela, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, meu Deus, pela Vitória também, sobrinha da Vânia, Pai. Faça um milagre, meu Deus, na vida da Vitória, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. O Espírito Santo visita o coração, a mente, o corpo físico da Vitória, Pai. Faça um milagre naquela vida, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós oramos, Pai. Espírito Santo de Deus, conhece cada vida, cada necessidade das pessoas que estão aqui nesta manhã. Eu peço que o Senhor abençoe e continue falando, Pai, em cada uma dessas vidas. Continue falando conosco, Pai. Hoje à noite nós teremos um culto aqui que eu creio que vai ser tremendo e maravilhoso, porque a presença do Teu Espírito Santo estará mais uma vez conosco neste lugar, Pai. Nós oramos, pedindo e clamando pela Tua presença, Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão com o Santo Espírito do Senhor seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém, irmãos.